Boa tarde. Novo secretário de Justiça e Administração Penitenciária do Estado anuncia medidas para superar a crise no sistema prisional. Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal vai pedir dados atualizados sobre o complexo penitenciário de Pedrinhas. Adesivos no vidro traseiro do veículo. É permitido? O Detran orienta condutores. E mais, começa a Semana Nacional de Trânsito. O Repórter Maranhão está começando agora. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal vai pedir dados atuais sobre a situação do complexo penitenciário de Pedrinhas. A comissão esteve em São Luís em janeiro deste ano e, de acordo com a presidente da comissão, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, em fevereiro foram solicitadas ao governo do estado informações atualizadas sobre as melhorias prometidas na época. Ainda de acordo com a senadora, até agora os dados não foram enviados. Em nota, o governo do estado informou que os relatórios sobre as melhorias no sistema prisional são enviados mensalmente ao Ministério da Justiça. Depois dos últimos acontecimentos em Pedrinhas, o novo secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Marcos Afonso Júnior, que também acumula a pasta de secretário de Segurança Pública do Estado, anunciou ações para conter a crise no complexo penitenciário de Pedrinhas. Em entrevista coletiva, o secretário Marcos Afonso Júnior afirmou ainda não estar a par de toda a situação do complexo penitenciário, mesmo ele sendo também secretário de Segurança Pública do Estado. Estamos analisando a situação, conhecendo o sistema, tá? Pelo menos por esse período interino. Podemos tomar alguma providência, alguma situação com relação à questão de segurança. Nós já temos um presídio já pronto, né? Aliás, 2 presídios prontos, o daqui e o de Coroatá. O presídio aqui em São Luís já começou, as transferências já começaram, na verdade. A nova unidade prisional deveria ter sido concluída em abril, mas a inauguração foi adiada várias vezes e a última data anunciada foi o próximo mês de outubro. No total, o presídio deve receber 479 detentos, divididos em celas coletivas, celas disciplinares e triagem, além de locais para banho de sol separados por blocos. Entre as primeiras medidas do secretário interino estão as negociações com os trabalhadores que estão paralisados. Já tivemos uma reunião antes de vir para cá, já estamos com uma reunião com eles também. Fizemos uma reunião com eles e já conversamos e estão marcando a reunião para a próxima semana. Pedimos que voltem ao trabalho para que nós possamos conversar, até porque um problema como esse não se resolve da noite para o dia. Estamos mantendo contato com o sistema, com os agentes penitenciários, para que amanhã nós possamos conversar com eles também. Tá certo? E possamos nos inteirar do sistema em si. Quando questionado sobre as imagens feitas nesta terça-feira de presos andando sobre telhados e até mesmo pulando os muros do complexo de Pedrinhas, o novo secretário passou a palavra ao coronel Zanoni Porto, comandante-geral da Polícia Militar, que disse considerar a situação comum. É comum em rebelião em qualquer presídio do Brasil, os presos subirem para os telhados e saírem. O que aconteceu? Ele subiu pelo telhado, nós retornamos ele, porque não teve nada que não acontece em presídio nenhum no Brasil. E os problemas não estão apenas dentro do complexo penitenciário. Do lado de fora, no bairro de Pedrinhas, na zona rural de São Luís, a população sofre com a falta de infraestrutura. A comunidade de Pedrinhas, em São Luís, ficou conhecida nacionalmente pelos diversos registros de rebeliões e assassinatos entre os próprios internos do complexo penitenciário que leva o nome do bairro. Além da falta de segurança pela proximidade do presídio, os moradores da região e principalmente os moradores de assentamentos rurais próximos sofrem com a falta de assistências básicas, como asfaltamento, tratamento de água e esgoto e transporte. Mas o principal motivo de reclamação é a falta de tratamento do esgoto que sai do complexo penitenciário. Moradores relatam que desde a construção do complexo penitenciário de Pedrinhas, os dejetos são jogados nesse córrego que corta a comunidade e segue a céu aberto, trazendo transtornos e doenças para a população. A gente não pode almoçar direito, a gente não pode dormir na hora que abre as portas, é aquele mau cheiro, todo o dejeto que desce dos complexos penitenciários. Quando eu cheguei aqui, há 18 anos atrás, nós tomávamos água do córrego. Hoje em dia, há 10 anos para cá, ninguém não pode mais tomar.
No local, moram cerca de 60 famílias que antes da contaminação do córrego viviam do plantio de hortaliças e legumes e agora não podem mais cultivar porque a água usada para irrigação está contaminada. Não podemos, ficamos todos parados aqui por conta do esgoto, da água. A nossa água que nós temos é um poço muito pouco e não é diretamente a água, é de manhã 6 horas. A gente tem que ficar atento com a água que vem para beber, para a gente utilizar, e a gente não dá para nós beber. O bairro também não é assistido por nenhuma linha de transporte coletivo e, recentemente, até a linha de ônibus escolar foi retirada. Que é muita caçamba e muito buraco, então o ônibus escolar não está mais passando por causa disso. E agora como é que vocês fazem? Pegar a criança e deixar no colégio, porque o ônibus não está mais entrando por causa desse serviço. E é longe, o colégio daqui é muito longe. Quantos quilômetros aqui lá? 3. Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental informou que a rede coletora de esgotos dos presídios em Pedrinhas é de responsabilidade da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. Informou ainda que está em andamento a execução de um projeto de construção e unificação da rede de esgotos do Complexo de Pedrinhas e que as novas unidades que estão sendo construídas já contemplam o tratamento e o reaproveitamento da água. Veja a seguir. Detran orienta sobre o uso de adesivos em veículos. E começa hoje a Semana Nacional de Trânsito. Você confere logo depois do intervalo. O Ministério Público Federal do Maranhão instaurou o procedimento de investigação na contratação da empresa Atlântica Serviços Gerais pelo Tribunal Regional Eleitoral para fazer a gestão das urnas eletrônicas durante as eleições. A empresa que ganhou o processo licitatório pertence ao empresário Luiz Carlos Cantanhede, que tem ligações com a família da governadora do estado, Rosiana Sarney. O procurador José Raimundo Leite Filho pediu cópia integral do processo licitatório ao TRE e notificou a empresa para que, no prazo de 10 dias, se manifeste contra a denúncia. Eleições 2014, acompanhe a agenda de candidatos para esta quinta-feira. Flávio Dino, da coligação Todos pelo Maranhão, visita Santa Luzia do Paruá, Nova Olinda do Maranhão e Araguanã. Luiz Antônio Pedrosa, do PSOL, participa de caminhada na Rua Grande. Saulo Arcângeli, do PSTU, visita as cidades de Imperatriz e João Lisboa. Lobão Filho, da coligação Pra Frente Maranhão, faz caminhada em Montes Altos, Ribamar Fiquene e Governador Edson Lobão. E à noite em Imperatriz, mantém encontro com lideranças e também faz carreata. O candidato Zé Luiz Lago, do PPL, não informou a agenda. O professor Josivaldo, do PCB, não possui compromissos de campanha para esta tarde. Nesta época de propaganda eleitoral, é grande o número de veículos com o vidro traseiro adesivado. Mas até que ponto o acessório limita a visibilidade do motorista? O Detran orienta os motoristas sobre essa conduta. Já virou tradição em época de campanha eleitoral. Muitos usam o carro para promover candidatos e pelas ruas e avenidas multiplicam-se os adesivos nos vidros e carenagem. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a luminosidade dos vidros traseiros não pode ser inferior a 28% e adesivar mais de 50% da carroceria caracteriza alteração de cor. Essa infração, né, computa 5 pontos na carteira, uma infração grave, né, leva aí a uma multa de R$ 127, né, e o carro é retido para regularização. Na empresa de comunicação visual, a maioria dos clientes desconhece as especificações das leis. Apesar do veículo já apresentar uma película fumê, a aplicação do adesivo microperfurado aparentemente não altera em nada a visibilidade do condutor. O adesivo microperfurado ele não compromete a visibilidade do condutor, certo? A não ser que ele aglomere água, que no caso período de chuva. Né? Por ser um adesivo microperfurado, como se fosse uma tela, uma vez que ele molhado ele vai aglomerar as gotículas de água, assim pode haver um bloqueio de visibilidade.
Começou hoje a Semana Nacional de Trânsito e o repórter Rodrigo Ricardo tem informações ao vivo sobre a programação. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Sirlan. Boa tarde a todos. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a semana com o superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, Raimundo Feitosa. Raimundo, qual é o tema principal desta semana? Bom, nós estamos na Semana Nacional de Trânsito, promovida pelo Denatran e todos os órgãos de trânsito. E o tema da Semana de Trânsito é a faixa de pedestre, o respeito ao pedestre. Então, a Polícia Rodoviária Federal está fortalecendo a fiscalização, como também a conscientização no tocante ao tema faixa de pedestre, respeito ao pedestre. Que tipo de ações serão realizadas e quais os outros órgãos que participam dessa semana, que é em todo o país, né? Sim, a Semana Nacional de Trânsito é em todo o país, com todo o Sistema Nacional de Trânsito. Então, todos os órgãos estão interligados, estão em colaboração, em conjunto, nessa conscientização. Temos várias ações em desenvolvimento durante todo o ano, mas intensificado nessa Semana Nacional de Trânsito. E aí as ações, ela passa por palestras nas empresas, nas escolas, igreja, onde tiver o público, a gente vai passando essas palestras. Conscientização na faixa de pedestre. Essa semana a Polícia Rodoviária Federal, nas faixas de pedestres ao longo da rodovia, estará intensificando a fiscalização e a conscientização dos motoristas. Como também a PRF está com esse stand aqui no Shopping da Ilha, para conscientizar o motorista, as crianças. Nós temos aí os equipamentos de radar, etilômetro. Quem quiser experimentar, fazer um teste de etilômetro para saber como funciona o equipamento. Como também nossa cartilha de conscientização das crianças para fiscalizarem os pais. Então são várias ações voltadas para a conscientização, seja da criança, do jovem ou do adulto. A gente precisa reduzir os acidentes de trânsito e, consequentemente, as mortes que ocorrem em decorrência dos acidentes de trânsito. Superintendente, além aqui do Shopping São Luís, quais são os outros shopping da ilha, perdão? Quais são os outros pontos que as pessoas podem fazer esse teste do etilômetro? Ou seja, tem aquele bloquinho para as crianças das multas. Quais são os outros lugares da cidade que as pessoas podem fazer essas atividades? Nós estamos aqui no Shopping da Ilha e nos nossos postos ao longo da rodovia, como também na nossa superintendência, no KM2 da BR-135, são os pontos que a pessoa pode, querendo conhecer os equipamentos, tirar dúvida de trânsito, né? Estamos em conjunto com todos os outros órgãos também. Cada órgão de trânsito está com a sua agenda, né? A SMTT, o Detran, a Polícia Militar. Temos iniciativas da iniciativa privada, como é o caso do SOS Vida, que também estão com suas programações, sempre na busca de conscientizar tanto o motorista como o pedestre. Vamos respeitar a faixa de pedestre e começar a parar na faixa. Temos que iniciar esse processo de conscientização, de respeito ao pedestre. Obrigado, superintendente. Então, lembrando que a Semana Nacional do Trânsito começa hoje, vai até o dia 25. Quem quiser pode vir aqui no Shopping da Ilha, né, para fazer algumas atividades. E voltamos ao estúdio com Sirlan e Edmilson Filho. E veja a seguir, IBGE divulga novos dados sobre as condições de vida dos maranhenses. E a indústria da panificação se reúne em São Luís para discutir o mercado nacional. É logo depois do intervalo. Agora são 12 horas e 46 minutos. O IBGE divulgou hoje dados que mostram a condição de vida da população brasileira. Para falar sobre os dados relativos ao Maranhão, José Reinaldo Barros, tecnologista da informação do IBGE, está aqui com a gente. Boa tarde e vamos começar falando sobre o bolso do maranhense. De acordo com a pesquisa, houve ganho real na população economicamente ativa no Maranhão? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Sirlan e caros telespectadores. Esse foi um elemento positivo trazido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é uma grande investigação sobre as condições de vida da população brasileira. Trabalho esse que o IBGE vem fazendo há mais de 4 décadas e meia, desde o final dos anos 60. Houve um ganho real
tá, das pessoas, se a gente pegar as pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas aqui no Maranhão, entre 2004 e 2013, né, no decurso desses 9 anos, é um ganho de 60%. Fomos suplantados apenas por mais 4 unidades da federação. Agora, o que está por detrás desse ganho positivo? Bem, é preciso que se investigue melhor, mas se nós formos notar, por exemplo, o número de pessoas empregadas formalmente aqui no Maranhão, houve um acréscimo entre 2004 e 2013. E isso tem um impacto positivo no ganho real. De um modo geral, estatutários, civis ou militares e seletistas com carteira de trabalho assinada ganham mais do que os informais. Essa melhora refletiu em quais setores? Por exemplo, os maranhenses compraram mais computadores, nós crescemos no número de residências com acesso à internet? No decorrer também desse período, o Maranhão multiplicou praticamente por 5, né, o número de domicílios com computadores com acesso à internet. Apenas em 2004, cerca de 3% apenas dos domicílios no Maranhão tinham computador com acesso à internet. E agora, na PNAD 2013, pulamos para 16%. Agora, nesses 10 anos, o que a pesquisa mostra com relação à taxa de analfabetismo? Houve uma melhoria, né? Esse foi um aspecto da realidade brasileira que, na verdade, vem desde os anos 1990, através de algumas políticas públicas bastante incisivas, né? Houve uma melhoria. Sendo que, se a gente pega por faixa etária, aí é que há um problema. De um modo geral, o Maranhão ainda tem, se eu pego a população de 10 anos ou mais de idade, uma taxa de 17,9%, que é uma das mais altas do Brasil, né, da população de 10 anos ou mais de idade. E se eu pego só a faixa etária de 7 a 14 anos, tá, e eu analiso o período de 2004 a 2013, houve uma queda significativa de 23% para 13%. Isso é reflexo de quê, então? Reflexo justamente dessas políticas públicas que, a princípio, atingiram o ensino básico, o ensino fundamental e depois também o ensino médio. Tá? Maior número de pessoas nas escolas. Isso ajudou. Porém, nós temos um contingente de pessoas no topo da pirâmide etária que não se alfabetizaram. E esse contingente ainda é significativo. 45% das pessoas aqui no Maranhão, com 50 anos ou mais de idade, não são alfabetizadas. Isso é aproximadamente um exército de 500 mil pessoas. É preciso fazer algo nesse sentido, uma política que atinja essa população, como forma até de nós melhorarmos o nosso IDH. José Reinaldo Barros, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Empresários do setor de panificação de todo o país estão em São Luís para discutir estratégias de negócio e inovações para o setor. A indústria de panificação passou por diversas mudanças nos últimos anos. Com o crescimento do mercado abaixo do esperado, o setor tenta se adequar com mais qualificação profissional e utilização de inovações tecnológicas. O mercado no Brasil anda tal e qual a própria economia brasileira. Esse ano a gente tinha expectativa de crescer pelo menos 10% o faturamento das empresas. Vamos crescer bem menos do que isso por conta da crise econômica. Mas, enfim, anda bem, apesar de que o consumo de pão no Brasil ainda é muito baixo, é cerca de 34 quilos per capita ano por pessoa. É um consumo bem abaixo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 60 quilos por pessoa ano. Além de tecnologia e preocupação com o mercado, quem atua no setor prioriza principalmente a qualidade dos produtos e do atendimento que é oferecido ao consumidor. A gente está o tempo todo buscando sempre melhorar o nível de qualidade do nosso produto através não só da mão de obra qualificada, como também da melhoria dos equipamentos que a gente está inserindo dentro da nossa produção. Devido à própria concorrência e as novidades dos produtos, maneira da alimentação, uma boa alimentação, com isso vem fazendo com que a panificadora tenha melhorado bastante
tanto no atendimento como na qualidade de seus produtos. Segundo dados do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitarias de São Luís, o mercado consumidor do Maranhão segue a tendência nacional de crescimento. Hoje o Maranhão disputa sem medo de errar com todo o Brasil, porque a mesma tecnologia que nós temos fora, nós temos hoje em São Luís. São Luís, hoje sediando essa 76ª convenção, a gente pode dizer que a gente entra na rota de todo o Brasil. São Luís hoje não deixa a desejar com as lojas de conveniência, que até pão elas também vendem. Durante a conferência, foi discutido principalmente o futuro da indústria da panificação para os próximos 10 anos e as novas tendências em tecnologia. E veja agora a previsão do tempo para todo o estado. A previsão para a ilha de São Luís é de sol com aumento de nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Na cidade de Imperatriz, o dia de sol e poucas nuvens e não chove. Mínima de 23 e máxima de 38 graus. Em Caxias, a previsão é de sol e pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 23 e máxima de 37 graus. Já em Balsas, o dia é de calor e sem previsão de chuva. Mínima de 23 e máxima de 37 graus. Com direção de Rogério Blay, no elenco Wagner Trindade, Carla Cristina Cardoso e a maranhense Surama de Castro, a peça O Tombo entra em cartaz hoje, trazendo uma divertida crítica à vida de celebridades. A atriz Surama de Castro conversou com o repórter Alberto Pantoja sobre o espetáculo. Boa tarde, Surama. Como é que é apresentada essa crítica no palco? Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui nesse palco em São Luís. O Rogério, ele faz a crítica ao mundo das celebridades. Na verdade, são celebridades instantâneas, que é o que acontece mais atualmente no mundo que estamos vivendo aqui e fora do Brasil. Aqueles 15 minutos de celebridade que todo mundo quer ficar, quer ser famoso por um reality show, ou ser namorada, ou esposa, enfim, de um cantor, de um jogador de futebol. E a gente faz uma crítica a esse mundo das celebridades instantâneas, não das grandes celebridades, dos grandes atores, cantores, enfim, de celebridades em geral. A gente faz uma crítica a esse mundo das subcelebridades, celebridades instantâneas. E é isso, e é muito divertido e eu estou adorando fazer. Para você que é maranhense, né, e que contou que inclusive estreou aqui no palco do Teatro Arthur Azevedo, como é que é ter essa emoção revisitada? Olha, é uma delícia. Eu estreiei aqui há muitos anos atrás com uma opereta italiana. Eu vim com um grupo da Itália, que era uma opereta, Ballando, Incontrato un Angelo músico. E a gente estreou aqui nesse palco. E a gente fez no Rio de Janeiro, depois viemos para cá, fizemos uma turnê no Brasil. E depois de muitos e muitos anos, é muito bom estar aqui de volta. E pedi a Deus para realizar esse sonho e estou aqui realizando mais esse sonho de estar aqui nesse palco maravilhoso que é o Arthur Azevedo. E para encerrar, só falta então um convite, né, para todo mundo para comparecer aqui. Gente, espero todo mundo hoje à noite, às 21 horas, no Teatro Arthur Azevedo. Venham rir, se divertir muito. E amanhã também, quinta e sexta-feira, aqui no teatro. Do marido ideal, marido ideal, marido ideal, vem marido ideal, vem marido ideal, canto me dou, vem. E o Repórter Maranhão fica por aqui, uma boa tarde, até amanhã. A gente volta amanhã, boa tarde.